Senhores telespectadores, o nosso programa de fim de tarde, conversa do fim da semana de hoje, vai ser sobre um tema de história de Portugal que não é muito conhecido, embora seja realmente importante. A Aliança Inglesa. A Aliança Inglesa é a mais antiga aliança do mundo, ainda em vigor. É reconhecida por ambas as partes, somos um país aliado desde o século XIV. No século XIV, a razão era esta: o rei Dom Fernando e um príncipe inglês, o João de Gante, duque de Lancaster, irmão do rei da Inglaterra, tinha casado com uma filha dos reis de Castela, do Pedro Cruel, e, portanto, entendia-se que tinha direito à sucessão no trono. Em Castela não entendiam bem assim, e isso originava guerra, naturalmente. E Portugal aparecia, naturalmente, como uma base para invadir Castela, que os ingleses tinham dificuldade em entrar diretamente em Castela, mas podiam entrar por aqui, era uma terra amiga, uma terra que ajudava, e assim foi. É claro que essa guerra não deu resultado nenhum, pelo contrário, João de Gante desistiu. Mas depois houve mais duas guerras ainda ligadas à pretensão inglesa e à pretensão portuguesa, em que os ingleses tiveram interferência. São as três guerras mal sucedidas do nosso rei Dom Fernando o Formoso. É o rei de quem Camões diz que o fraco rei faz fraca a forte gente. É verdade, um fraco rei faz fraca a forte gente. Dom Fernando, com as suas aventuras militares, todas mal sucedidas, todas, causou uma situação muito perigosa e muito má para o seu país. Além disso, ficou uma má imagem dos soldados ingleses. Eles chegaram aqui e realmente encantaram-se com esta bebida nova, que era o vinho português. Enchiam-se de vinho e depois cometiam as piores barbaridades nas aldeias por onde passavam. Bom, tudo isso deixou uma péssima ideia. A aliança continua a dar efeitos no reinado seguinte, com Dom João I. Dom João I, na sua luta pelo trono português, recorre aos ingleses, e para essa aliança, por um lado, como sabem, casou com uma princesa inglesa, a Dona Filipa de Lancaster. Esse casamento vem dar consistência à aliança. É esse casamento que nós devemos aquela pleia de príncipes notáveis, a que Camões chamou a ínclita geração. Bom, isso vem do casamento do nosso rei com a duquesa inglesa, que foi uma grande rainha. Os retratos deles, fiéis, e os túmulos estão no Mosteiro da Batalha. Além disso, além desse casamento, há a interferência militar dos ingleses quando foi a Aljubarrota. Os ingleses mandaram um corpo de tropas, de archeiros, homens que jogavam com um arco-ar enorme. Não era como os nossos arcos-setas, que eram pequenos. Não, eram uns arcos enormes e que, portanto, tinham uma elasticidade muito grande e a seta ia muito mais longe que a nossa e tinha com muito mais força. Bom, uma parte desses arqueiros estiveram em Aljubarrota e ajudaram
estavam colocados ao longo de um caminho onde os castelhanos tinham forçosamente que passar. Bom, e quando passavam, apanhavam pancada, setas, paradas de todos os lados. Isto é a história verdadeira da batalha. Depois há uma segunda tentativa do rei, que vem com o resto do exército, mas aconteceu o mesmo, viu-se apedrejado e agredido de todos os lados. Os homens começaram a ser feridos, os cavalos a morrer, e eles resolveram ir bem, ir-se embora, retiraram para Santarém. Ora bem, os ingleses ajudaram-nos realmente nessa batalha, que, aliás, se deve fundamentalmente ao gênio militar do condestável Dom Álvares Pereira. Foi ele que imaginou esse sistema de obrigar os invasores a atravessar um ponto onde eram vítimas das agressões de ambos os lados que atiravam sobre eles. Durante essa época, século XV, todo o século, e depois no século XVI, as relações comerciais com a Inglaterra intensificaram-se muito. Nós exportávamos aquilo que tínhamos, e não era pouco. O azeite, o trigo, o vinho, o mel, madeiras, cortiça, tudo isso em troca de produtos manufaturados, particularmente coisas metálicas e tecidos para o traje. Uma boa fazenda para um fato dizia-se um bom Londres, porque vinha realmente de Inglaterra, um bom Londres. E isso mantém-se todo o século, mas é interrompido com com o domínio filipino, porque a Espanha era inimiga feudal da Inglaterra. Pode-se dizer que o domínio dos mares do mundo estava a ser disputado entre ingleses e espanhóis. Os espanhóis lutavam fortemente e a coisa decide-se na Invencível Armada, em que tomaram parte muitos navios portugueses, e que é uma derrota espanhola completa. A partir de então, a Espanha teve que renunciar à sua pretensão de soberana do Atlântico. O mar passou a pertencer aos ingleses e, portanto, Portugal passou a ser um inimigo da Inglaterra durante todo o domínio filipino. São 60 anos. Mas com a restauração e com o Tratado de 1642 foi restabelecida a amizade entre os dois países, a amizade interrompida. A Inglaterra voltou a apoiar Portugal contra Castela e a prestar-nos a sua ajuda militar e económica. Este reforço da aliança, da restauração, é concretizado com o casamento da princesa portuguesa Dona Catarina de Bragança com o rei da Inglaterra, Carlos II. Não foi um casamento fácil, nada. Eles exigiram um dote colossal que nós não tínhamos. Tivemos que nos endividar. Exigiram a entrega da cidade de Tanger, em África, que era um ativo centro comercial. Exigiram a entrega de Bombaim, na Índia. Exigiram a entrega de Colombo, no Pacífico. Exigiram liberdade de comércio no Brasil. Isso é muito importante, porque Portugal perde o monopólio
de uma atividade comercial que até aí tinha sido essencial para as nossas atividades. Essa rainha não foi feliz no casamento, pelo contrário, mas é realmente uma grande figura moral. Acontece que ela era católica, claro, e a daqui era católica, mas firmemente, combativamente católica, portanto pelo Papa. E a corte inglesa era protestante. Via no Papa um perigoso inimigo. Bom, a rainha foi acusada de espionagem a favor do Papa, acusações de uma grande violência. Chegou-se a falar na condenação à morte da rainha portuguesa. É certo que o rei não apoiou essa acusação e nunca se provou que ela ajudasse o Papa, como se disse. O rei, além disso, tinha outros amores, já mais antigos, e, portanto, nunca tratou bem a rainha como mulher. Tinha lá as suas relações e a rainha ficou num canto. Ela voltou a Portugal bastantes anos depois de enviuvar, e uma das inovações que se lhe devem é o chá das 5. Esse costume de tomar chá às 5 horas e, portanto, cortar o longo intervalo que havia entre o almoço e a ceia deve-se à rainha Dona Catarina. Entretanto, a exportação, sobretudo de vinhos portugueses, da Inglaterra aumentava. O Tratado de Methuen, no princípio do século XVIII, vem garantir que os vinhos portugueses gozam de uma certa proteção aduaneira, pagam o imposto menor, em troca, o mesmo favor concedido aos tecidos ingleses. Os tecidos ingleses podem entrar em Portugal agora pagando o imposto menor. É claro que isto veio arruinar a política mercantilista do Conde de Ericeira, que pretendia que os portugueses só vestissem trajes portugueses. Chegou a ser proibido andar com roupa feita fora de Portugal. E isso acabou. A exportação do vinho aumentou muito, muito. No século XVII e XVIII, o vinho torna-se a principal riqueza da exportação portuguesa. Até hoje, essa tradição da grande exportação de vinhos para a Inglaterra mantém-se. A principal manifestação da Aliança Inglesa em Portugal é a vinda de um grande exército comandado por Wellington em 1809 para expulsar os franceses que, sob o comando do general Junot, estavam instalados em Lisboa. Tinham ocupado Portugal. Era a primeira invasão francesa. Os franceses ocuparam Portugal porque queriam nos obrigar a entrar no bloqueio continental. Era uma aliança contra a Inglaterra, era uma aliança que proibia comércio com a Inglaterra, relações com a Inglaterra, apoio aos navios ingleses. Portugal não aceitou. Houve 2 países que não aceitaram. Foi Portugal e a Rússia. E devo dizer, foi essa a origem da desgraça de Napoleão. Napoleão tentou, quer num caso, quer noutro, forçar os países a aderir. As suas tropas foram lá, foram derrotadas, e é assim que se dá o desastre decisivo de Napoleão.
a grande revolta antifrancesa em Espanha. O Napoleão demeteu o rei e pôs lá um rei, irmão dele, o rei José. Os espanhóis não aceitaram essa brincadeira do rei José, revoltaram-se com uma violência extraordinária em todas as províncias. Houve batalhas sangrentas e os ingleses resolveram apoiar essa revolta e mandaram o exército de Wellington. Era um exército de 20 e tal mil pessoas. Os espanhóis não quiseram ajuda, não quiseram. Eles quiseram desembarcar na Galiza, os espanhóis não aceitaram e eles vieram desembarcar um pouco mais a sul, ali ao pé da Figueira da Foz. Avançam sobre Lisboa, davam-se as batalhas em que os franceses são batidos realmente porque não podem, com a força de combate das tropas inglesas, que é enorme, e depois de 2 derrotas, o general francês, Junot, fez um acordo. A guerra fica por aqui, não há mais combates, a gente vai-se embora. Mas os ingleses têm que nos ajudar a sair daqui. Então fizeram um acordo, a Convenção de Sintra, em que os ingleses repõem em França o exército francês, ajudam-nos a transportar todas as armas e bagagens, e isso é grave para nós, porque levam tudo quanto roubaram em Portugal, mas Junot salvou o exército de uma destruição quase certa, se aceitasse a guerra. É curioso que Napoleão não concordou com isso, e Junot caiu a desgraça, foi desconsiderado e lhe deu uma bola na cabeça. É assim que acaba a carreira militar de um homem que foi realmente um grande general. Aqui, as tropas do Wellington apoderam-se do governo do país, os franceses fizeram uma nova tentativa com a segunda invasão do Sul, que entra pelo norte, ocupa o Porto. É nessa altura que se dá a tragédia horrível da Ponte das Barcas. Aquela gente do Porto quis fugir, correr à noite por uma ponte de madeira armada sobre barcaças, mas a ponte rompeu-se e, portanto, eles correram a lançar-se nas águas do Douro e morreram muitas pessoas. Mas o Sul também não conseguiu. E há uma terceira invasão. Será uma cena. Macena é um grande general, é o filho querido da Vitória, nunca tinha tido um desastre militar e avança com o seu exército. Mas, isso é estranho, chega às linhas de Torres Vedras e para. Para, mas não tenta passar. As linhas de Torres é um conjunto de pontos artilhados para impedir a passagem de uma força militar. E ele realmente não tentou. Não tentou, passaram uns meses e ele ficou ali instalado na região de Leiria, fez grandes estragos em Leiria e finalmente retirou para a França. Retirou, sempre perseguido pelo exército de Wellington. Bom, é assim que começa a queda de Napoleão, com os ingleses atrás dos franceses e com a série de batalhas até que entram em França. Durante essa crise, os ingleses prestaram uma ajuda realmente preciosa. A ideia
francesa era chegar até Lisboa, prender o rei, a rainha, a família real, e substituí-la por uma dinastia francesa, uns príncipes franceses ou uns parentes de Napoleão, eles lá sabiam. Os ingleses emprestaram navios que embarcaram toda a corte portuguesa e foram para o Brasil. E, portanto, escaparam à captura pelos franceses, que os franceses vinham com a ideia realmente de os apanhar. Quando os franceses chegaram aí, viram os navios a passeio da barra ao longe, já não podiam fazer nada. E os navios chegaram realmente ao Brasil, a corte foi instalada no Brasil e o Brasil foi logo declarado aberto aos portos das nações amigas. Isto queria dizer aberto à Inglaterra, porque a única nação amiga de Portugal nesta questão era a Inglaterra. E isso deu aos ingleses o domínio do comércio brasileiro, sobretudo do algodão, que era muito importante para a nascente indústria inglesa. A corte, como sabem, ficou no Brasil até a Revolução Liberal, e essa ausência da corte, do governo e das autoridades em Portugal foi um fator de desagrado, de protesto, de indignação, que veio a provocar a Revolução Liberal de 1822. Também, a partir daí, a Aliança Inglesa tem um papel menos importante. Como sabem, na Primeira Guerra Mundial, Portugal entrou pelo lado inglês, enfim, é uma aliança um bocado simbólica, porque fomos ocupar 18 quilómetros de terreno na Flandres, e é aí que está a Batalha de La Lixe, com pesadas perdas para os portugueses. Mais tarde, na grande questão portuguesa do ultramar, os ingleses não ajudaram. É uma aliança que funciona quando dá interesse a alguma das partes, não funciona em geral. Há muita gente que diz que é uma ficção, Não é bem uma ficção. Ao longo da história há vários momentos em que a ajuda inglesa é um facto. É melhor ter no mundo um amigo do que não ter nenhum.